Oi, oi, oi! Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa segunda live da temporada Para Ser Mais Feliz na Vida. Ontem falamos sobre vitalidade, foi lindo. Hoje vamos falar sobre interesse, sobre propósito. Já não é nem felicidade. Com Andréa Pérez, super professora. Oi, Lucimar, seja bem-vinda. Paraíso. E aí, daqui a pouquinho, Andréa Pérez está aqui. A gente vai falar sobre propósito, sobre sentido de vida, sobre diversos assuntos. E essa música aqui chama Viver, Amar, Valeu. É uma música do Gonzaguinha. A Zizi Posse gravou no disco Valsa Brasileira. Oi, Tati, seja bem-vinda. E quando a Andréa chegar, eu vou declamar pra ela um trechinho, só pra ela entender por que eu trouxe essa música. Oi, Ana Paula. Seja bem-vinda. Andréa já tá aqui, Dedé. Deixa eu entrar. Quero usar você inteira. Valdir! Dedéia! E aí, meu querido, tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. Feliz da vida. Você aqui. Tá me escutando bem? Eu tô te ouvindo bem. Todo mundo tá ouvindo bem a gente? Você deu uma travadinha, Andréia. Deu? Tá tudo bem, pessoal? Maravilhosa! A cena, a Lucimar, maravilhosa! Nossa! Andréia, primeiro seja bem-vinda. Gratidão pela sua presença aqui. Eu que agradeço, meu querido. E eu comecei a introdução dessa live, eu coloquei uma música do Gonzaguinha, cantada pela Zizi Posse, e eu vou ler um trechinho para você que fala o seguinte: ah, já não é nem mais alegria, já não é nem felicidade, é tudo aquilo num só riso, é tudo aquilo que é preciso, é tudo aquilo paraíso, não há palavra que explique, é só dizer, viver valeu, amar valeu. Muito e eu bom. acho que tem muito a ver com a nossa conversa de hoje. Correto, professora? Correto, corretíssimo. Maravilhoso estar aqui e a gente poder falar dessas coisas maravilhosas. Então, eu quero que você, maravilhosa, comece se apresentando para as pessoas. A Maria Cristina, por exemplo, é uma pessoa que ela não é da PP. Ela me conheceu. Ela me conheceu numa live que eu fiz sobre música, sobre felicidade em todos os cantos. Então, tem gente aqui que entende zero de PP. Zero, a gente vai zero. Zero. Isso é mais legal, porque a gente consegue falar com as pessoas por um outro viés, né? A verdade, né, Rodrigo? A verdade é que é o seguinte, essa semana, na abertura do simpósio Norte-Nordeste, eu fiz a conferência de abertura e a primeira coisa que eu falei na minha palestra, que era a palestra para dizer o que é a PP e o que não é a psicologia positiva. E a primeira coisa que eu falei é que, de alguma maneira, todo mundo na vida acaba sabendo o que é a psicologia positiva. Porque a frase que a gente mais escuta das pessoas quando a gente apresenta a psicologia positiva é a seguinte: nossa, eu já fazia isso na minha vida e não sabia que era científico. Não é verdade? Então, ou seja, a psicologia positiva trata de temáticas que são temáticas do senso comum. É temática sobre a vida humana, sobre a felicidade, sobre a potencialidade humana. Então, às vezes, você ainda não sabe os instrumentos científicos que você pode produzir isso na sua vida, que a psicologia positiva traz. Mas você já sabe o que você deseja da sua felicidade, você já conhece um pouco das suas qualidades humanas, enfim. E meu nome é Andréa Pérez, para quem não me conhece. Eu venho trabalhando aí com a psicologia positiva já desde 2011, e aí peguei nessa cachaça e não larguei mais. Estou aqui até hoje promovendo trabalhos, iniciativas, ensinando profissionais a serem especialistas em psicologia positiva,
realizando a publicação de obras dentro dessa área aqui no Brasil, por autores brasileiros, dando aula, cursos, fazendo mentoria, enfim, e sou a head do Instituto Felicidade Agora é Ciência, empresa na qual se concentram todos os meus projetos aí que eu desenvolvo. E é um prazer aqui estar com você. Parabéns pela iniciativa desse seu projeto, muito lindo o projeto. E espero poder contribuir com você aí nessa temática que a gente vai ver hoje. A Andréia, ela esqueceu de dizer que ela é uma força da natureza. Porque tem um tanto de coisa que ela faz, né, gente? E aí, dessa força da natureza, ela tem um discurso. E uma das coisas muito... Isso é, na verdade, uma coisa muito que me marcou nas aulas. A Andréia foi minha professora, né? E ela sempre fala do uso prudente dos conteúdos da psicologia positiva. Ela fala assim, gente, não é para banalizar. Gente, olha aqui, você tem as intervenções, usem com critério. E ela fala que ela tem a prudência do lado dela, que tem que ficar montada. E ela está aqui, é que vocês não conseguem ver. E ela fica está aqui. Eu tô de olho nela. E eu queria que você falasse um pouco sobre esse viés, principalmente para a gente, né? Eu vou colocar para a gente, eu, você e todo mundo que está aqui. A gente tem como propósito ser mais feliz? Ou como a gente tem como propósito trabalhar com felicidade? Como que isso se conecta, essa prudência, com o propósito de falar de felicidade? Né? Eu acho que tem muita relação e você fala muito sobre isso nas suas aulas. A verdade é que quando você lida com um campo em que os temas abraçam o nosso cotidiano, porque felicidade é uma busca nossa, é uma busca de todo mundo e está no cotidiano. As qualidades humanas positivas, que também fazem parte das pesquisas da psicologia positiva, também são coisas que a gente recorre no nosso dia a dia, mesmo que a gente não perceba. Então, para quem acaba atuando no campo da psicologia positiva como um profissional, requer realmente que tenha um cuidado na exposição criteriosa de dados teóricos científicos, porque a psicologia positiva tem rigor na relação de apresentação de resultados sobre essas coisas que, no senso comum, todos nós vivemos. Então, ou seja, a temática do positivo, da felicidade, das emoções boas, das forças de caráter e talentos, enfim, seja com outros nomes, são abordados por literatura que não são literaturas embasadas cientificamente. Então, ou seja, quando nós, que somos da área, estamos atuando com isso, nós precisamos ter realmente um cuidado e uma prudência para não pecarmos em termos um discurso que seja um discurso do senso comum, porque nós somos especialistas e somos técnicos nisso. Porque e aí, felicidade não é bagunça, né, Dedéia? Vamos combinar. Felicidade é coisa boa, mas felicidade não é bagunça, pessoal. Pois é. Mas assim, agora, a bagunça também, ou certinho, vai depender de cada um. Né? Porque, ou seja, a construção da nossa felicidade, ela depende de uma avaliação do indivíduo, uma avaliação que é só dele. Então, a construção da felicidade, ela tem um aspecto de subjetividade muito grande. A gente não chega por conta disso. Está caindo a minha rede aqui para você? Ele tá dando umas chiadinhas, mas tá dando eu vou botar entender. no 3G aqui. Peraí. Eu acho que eu consigo. Tá bom. Tá pensando o quê, gente? O 3G funciona melhor do que o Wi-Fi. Gente, assim é a vida. Assim é a vida. Vocês acham que é bagunça? Entendeu? Mas não é. E a gente tem várias questões para falar com a Andréia. Será que ela caiu? Senhoras e senhores.
Inclusive, vocês que estão aqui, vocês podem mandar perguntas. A gente vai falar sobre propósito, sobre o sentido da vida. A Andrea caiu, então vou segurar vocês aqui. A gente vai falar sobre propósito. A gente vai falar sobre sentidos, sentido da vida. Então, todo mundo fizer uma pergunta, aproveita que ela é a mulher que, ó, ela domina geral esse assunto, tá bom? Eu tenho as minhas perguntas para fazer para a Andrea, mas se alguém quiser fazer uma pergunta para ela, aproveitar, falar com todo mundo que está aqui, né? A Maria Cristina, que é iluminada, a Camila, o Douglas, a Vanessa, a Recriamente, a Tati, a Cecília, que é minha mãe, a Arte de Viver Bem, Cristina, a Sandra Mello, a Ana Paula Borges, a Keila, a Andréia que chegou, e vou trazer ela de volta. Eu também amo essa professora, Viviane. Ela é maior legal. Andréia, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Andréia. Cadê você? Eu tô te chamando, Andréia. Andréia, dá um tchauzinho pra mim, porque eu não sei se ela tá presa. Será que ela está presa? Em Nárnia? Ah, ela tá presa em Nárnia, gente. Como a PP vê esse contexto político e social do Brasil, porque há nitidamente um empobrecimento e uma desconstrução no curso da ciência. Eu vou tentar juntar essa sua pergunta, Lucimar, com o contexto da nossa live, que é sobre propósito. Então, eu acho que o nosso país, a gente pode perguntar isso para ela. Se o nosso país tem um propósito, se ele tá alinhado com o sentido de vida. Porque eu acho que está nesse lugar atrás. O pessoal tá todo mundo indo embora. E eu tô ficando triste, porque eu não tenho culpa. A Andréa tá presa, sabia? Ô, gente, faz assim pra mim, porque sabe o que eu acho que eu vou ter que fazer? Eu acho que eu vou ter que derrubar essa sala, porque ela aparece pra mim aqui. Qual quadro? Este quadro ou este quadro? Cacau. Não, é Caru Vieira. Tudo bem, né? Mas sabe qual que é o meu medo? Dela tá presa. Porque ela parece que ela tá aqui pra mim como solicitação. Mas ela não tá na sala, né? Então, é isso que eu queria dizer pra vocês. Então, tipo, posso recomeçar a sala? É lindo esse quadro, né? Obrigado, Caru. Vou fazer isso então. Eu vou derrubar a sala. Combinado? E volto. Beleza. Até daqui a pouco, gente. Tô voltando. Porque eu tô voltando. Oi, oi, oi. Estou de volta aqui. Tem uma introdução no vídeo anterior. Tô batendo um papo com a Andréia Pérez. E aí, o que eu vou fazer? Quando a Andréia chegar, eu já vou começar falando com ela. Sabia que ela estava presa. Começar falando com ela sobre propósito, que é o nosso propósito. Você ficou presa, né? Aí não fechava e você não conseguia receber a solicitação e eu fiquei aqui tentando, vou e volto. Porque você aparecia para mim como online, mas eu te chamava e você não vinha. Aham. Mas tudo bem. Minha pergunta, a gente falou muito agora, para quem começar assistindo esse vídeo, a gente estava falando um pouco sobre a prudência que a gente, como profissional de psicologia positiva, e que é pessoas que se propõem a falar de felicidade, a gente tem que ter no uso de algumas expressões, ou como a gente vai colocar a felicidade, porque, afinal de contas, felicidade não é bagunça. Uhum. Agora, minha pergunta para você é o seguinte. Quem tem como propósito, né? E tudo isso está falando sobre a pessoa que tem como propósito falar
sobre felicidade na vida. Agora, o que é propósito, dona Andréa Pérez? Ou seja, não existe, nem nunca vai existir, uma definição única de propósito para todas as pessoas. Assim como o sentido da vida, ele se reproduz de um momento para outro, de segundo a segundo de nossa vida, de maneiras distintas, da mesma forma a composição do propósito, porque o propósito é como se fosse um tipo de viés inserido dentro do que a gente trata como sentido da nossa vida. Sendo que o propósito é o que eleva a nossa motivação em agir em direção a algo, tá? Então, ou seja, uma vez que o propósito ele está contido dentro de um sentido de existência e no sentido que colocamos nas coisas, ele vai ser variável de indivíduo para indivíduo. Até porque, Rodrigo, a concepção que eu considero de sentido tem a ver com as nossas potencialidades humanas e quem somos, tá? O que foi? Então, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Vamos organizar uma coisa aqui. Então, a gente está falando que tem uma coisa que é o sentido, ele é maior do que o propósito. O propósito, segundo o Stigler, o Michael Stigler é um dos autores que hoje é um grande pesquisador da psicologia positiva que trata da temática do sentido. E dentro dessa temática, ele traz a concepção do propósito como sendo aquilo que te dá o direcionamento, o que faz com que você implemente ações na sua vida nutridas por sentido. Então, ou seja, o propósito seria como se fosse um aspecto motivacional de trilhar, ok? De trilhar na vida. Então, ou seja, como o próprio sentido acaba ele tendo conotações distintas de momento a momento da nossa vida, de pessoa para pessoa, nesse caminhar, os propósitos também se reconfiguram, ok? Então, eles se reconfiguram. Então, e o entendimento que hoje se tem, até por causa de algumas propostas de trabalho mesmo, de desenvolvimento humano, a gente é muito, atraído por modelagens e abordagens que faz com que a gente pense assim num propósito sempre algo muito macro, muito maior, assim como também o sentido, que não deixa de ter. O próprio sentido, já segundo o Maslow, ele considerava, né, que nós poderíamos ter, esse sentido ele poderia ser abordado em relação ao sentido do universo como um todo, que é o macro do macro, ou seja, a existência dos seres humanos dentro desse universo como um todo, né? Então, seria um sentido. Uma outra vertente também de análise do sentido diz a ver qual é o sentido da minha vida, né? Ou seja, qual é o meu macro? Por que eu estou aqui, né? Ou seja, e o outro sentido, que é um sentido muito mais, digamos assim, concreto e que também recebe muita atenção da área da psicologia positiva, diz respeito ao sentido das circunstâncias que vivemos a todo tempo na nossa vida, tá? Então, ou seja, você precisa entender que o cotidiano, a nossa vida, na nossa rotina, nos nossos projetos, elas se reconfiguram. Então, da mesma maneira, o sentido acaba se reconfigurando. E o propósito que você tenha em cada momento da sua vida diz respeito a um trilhar, a uma ação que te motiva a seguir em frente. Um exemplo básico aqui, né? Nós estamos aqui, nós dois conversando, nós marcamos essa live, nós estamos aqui motivados em relação a trazer ao teu público informações acerca dessa concepção de sentido, de propósito. Nós estamos aqui com esse propósito que nós criamos juntos para poder conceber essa temática. E dentro desse propósito, né, ou seja, abarcando essa intenção, que agora aqui é uma live,
ok? Uma live de discussão, de trocas. Existe algo que circunda tanto o meu caso e o seu, que é o sentido que a gente coloca nisso. O seu vai ser diferente do meu, possivelmente, tá? Ou seja, qual é o sentido que existe nisso que estamos fazendo agora? Para mim, eu tenho sempre muito fortemente a intenção da disseminação séria e de qualidade da psicologia positiva para que ela possa atingir muitas pessoas. Isso faz um sentido imenso na minha vida, tá? Isso representa muito para mim. Então, ou seja, esse sentido, a razão pelo qual eu quero agir e estar aqui me nutre e me preenche em termos de significado, tá? Então, ou seja... E o meu sentido é tentar, tentar não, é transformar todo esse acabouço teórico, né? Toda essa teoria, deixar ela mais democrática. Mais do que ter as pessoas que elas estão teorizando, a gente conseguir deixar isso acessível para as pessoas. Acessível, legal. Né? Porque eu acho que o legal é você ter pessoas que se preocupam com a formação de teóricos, né? Que é o seu papel hoje, você é uma pessoa que forma teóricos, e cada um encontra um propósito dentro desse vai encontrando um caminho para trabalhar com esse conteúdo. Exatamente. Agora, e tem uma outra coisa também, que é um aspecto que é muito importante. Em todo entendimento que eu tenho em relação a sentido, e que vai desmembrar em propósitos, enfim, que o sentido ele está muito contido em quem é você. Tá? Boa. Então, ou seja, as pessoas me perguntam, e aí quando tem live, enfim, as pessoas ficam perguntando o que é bom para a gente ser feliz, o que você dá de dica para isso e para aquilo. E o meu discurso é sempre igual. Eu chego e falei isso essa semana no simpósio também. Eu falo, olha só, não tem algo mais importante na vida do que você ser quem você nasceu para ser. Tá? Então, ou seja... Pode falar. Desculpa. Não, eu quero fazer uma pergunta. Quero fazer uma pergunta que tem a ver com isso que você está falando. Existe em alguma medida a percepção de sentido com o significado que atribuímos para a vida? Então, o que eu entendo é o seguinte, se existe, porque tem a ver com a minha percepção, com o meu jeito de ser, né? Tem alguma medida para a gente conseguir encontrar esse significado na vida? O que existe, assim, como eu te falei, isso perpassa por uma avaliação completamente subjetiva. E isso perpassa por quem você é. Então, cada um de nós é um indivíduo distinto, tá? Então, ou seja, a gente pode até ter intenções muito próximas, mas nunca iguais, porque somos distintos. Então, ou seja, o Frank, o mesmo ele fala que o que o homem pode ser, ele deve ser, tá? Ou seja, então o sentido maior que a gente pode colocar de uma maneira macro da nossa vida é a gente conseguir atingir e ser esmerado em conseguir ser quem somos em tudo que produzimos na nossa vida, tá? Então essa... Me diz uma coisa. Mas deixa eu voltar, peraí, que eu quero acabar de te responder, tá? Ou seja, porque você falou de medidas. Então, ou seja, em relação ao teor do sentido, a substância do sentido e o que ele é na vida de cada um, isso é extremamente individual, subjetivo, tá? O que existe em relação a você medir hoje, atualmente, é um instrumento produzido pelo Michael Steger, um instrumento, uma escala de medição, que você acaba utilizando para verificar se você já encontra sentido na sua vida, nas coisas que você faz, ou se você é uma pessoa em busca de sentido, que são as pessoas que ainda não conseguem reconhecer a importância do que fazem, do que vivem, a pessoa ainda não conseguiu se sintonizar com as suas potencialidades. Por que eu estou falando isso? Porque já o Frankl já falava isso, enfim, que traz o quê? Qual é a conotação? Você, dentro das suas potencialidades, à medida que você as tem, o Maslow também falava isso, à medida que você as tem,
o uso das potencialidades passa a ser uma necessidade. Tá? Perfeito. E à medida em que você vê muita gente, às vezes, perdida na existência humana, que tem muita gente que não sabe se vai para lá, se vai para cá, quem é e quem não é, e daí todo esse adoecimento de muitas pessoas em relação, né, à sua autoestima, enfim, a vários aspectos, exatamente porque ela não consegue se conectar a ela mesma. E isso a esvazia em relação ao sentido. Porque ela está tentando ser alguma coisa que ela não veio para ser. E aí, nisso, você coaduna com o sentido da tua existência. Tá? Então, ou seja, existe essa escala produzida pelo Michael Steger, em que você identifica se você é uma pessoa que já tem um índice alto, né, de presença de sentido na sua vida ou se você está em busca. Até porque, Rodrigo, tem gente que não está procurando sentido nenhum na vida. Tá? Tá de boa, né? Não, ele tá de boa. E o que acontece? A pessoa que não está procurando sentido na vida, tem isso também. A pessoa que não está... Olha a Ju Carneiro aí, linda, maravilhosa. A pessoa que não está procurando sentido na vida, ela está melhor em termos de bem-estar do que quem está procurando. Ok? Porque ela não entra no nível de estresse, né? Da procura. Exato. Não tá nada, tudo bom, sabe? Assim, deixa de me levar e tá tudo legal. E aí essa pessoa acaba que, às vezes, o bem-estar dela é um bem-estar mais apuradinho, mais legal. Só que tem o seguinte, aí falar, tem problema, ainda não tem encontrado sentido? Não tem problema nenhum dos casos tem problema. Ou com sentido, sem sentido, não tem problema. A história não é ter problema, tá? Em relação a essa temática. É o tempo das coisas. Mas, às vezes, o que acontece? A pessoa que está em busca de sentido tem uma vantagem muito grande. Porque ela está mais atenta à vida. Ela está com o olhar mais aguçado sobre as possibilidades e as oportunidades da vida, porque ela está em busca da identificação de significado e sentido no que ela faz, tá? Então, ou seja, tem como medir isso, em que, digamos assim, status você está. Eu estou no status que eu já tenho. E tem as pessoas que já têm sentido e querem mais. Porque isso é muito dinâmico. A ideia do sentido ela é dinâmica. Ela é produzida através do nosso cotidiano, da nossa vida. E as pessoas ficam presas apenas nesse sentido macro, né? Gigantesco, que aí faz até... Segura para a gente não chegar ali ainda. Porque eu quero estar no step anterior com você, que é o seguinte. Sobre... o encontro ou a busca, né, desse sentido, desse propósito, porque a gente está aqui para falar do se sentir inteiro no mundo, né? Porque quem está procurando geralmente está sentindo falta de alguma coisa. Como que como a busca, o encontro desse propósito, desse sentido na vida, ajuda a gente se sentir mais inteiro no mundo, mais integrado no mundo? Faz sentido isso? Ajuda nesse sentido? Nossa, mas faz todo sentido, né? Porque é o que eu falo. As pessoas... E hoje isso está ficando muito difícil, né? Porque parece que as pessoas estão ficando contaminadas em buscar o sentido na vida alheia e trazer para a sua. Então, ou seja, toda a configuração que a gente tem hoje das redes sociais acabam levando, a gente tem exposição de muita gente dentro, né, da rede, e a pessoa que talvez esteja em busca de sentido, ela não entenda que a primeira coisa que ela tem que se fazer não é para olhar tudo o que está acontecendo com as pessoas, mas perceber o que ela precisa extrair de dentro dela, tá? Ou seja, o que ela tem que utilizar e jogar na vida, porque é o seguinte, as pessoas acabam, e isso também, enfim, o Frank, o Maslow falavam, enfim, as pessoas ficam esperando respostas da vida, só que a vida quer resposta da gente. A gente está aqui para dar resposta à vida. E aí... Repete essa frase. Não, mas é isso mesmo. Ou seja, as pessoas ficam esperando o tempo inteiro resposta da vida. Só que quem tem que responder as questões da vida somos nós. Somos nós, né? Então, ou seja, a gente precisa, diante das circunstâncias que nos acontecem, né? A circunstância, ela está lá. E você que vai responder aquilo. Então, ou seja, né? E aí o Franco também falava isso. Quando você tem pelo o que
viver, você sabe e aguenta qualquer como. Então, ou seja, quando a gente enxerga nas circunstâncias da vida aquilo como uma oportunidade de você poder fazer a geração de significado e sentido, tudo fica muito mais fácil, porque você se integra e você reconhece a inteireza sua no momento em que você se conecta com quem você é, tá? Então, é muito periclitante, e isso, assim, a gente, quando começa a ficar um pouco mais, assim, em evidência, assim, de sala de aula, muita gente, palestra, né? Tem muito esse relato de tipo, nossa, queria tanto construir uma carreira assim. A Núbia linda lá de Portugal, minha querida amada. E Menina, aí... tá na hora de dormir, Núbia. E aí... Pois é, aí o que acontece? A gente fica nesse círculo vicioso de querer enxergar nas pessoas, que às vezes estão em mais evidência, como se, não, tem que ser assim, eu quero ser assim, eu quero fazer dessa forma. Não, vai fazer da sua. Vai encontrar as suas potencialidades, que é aquela carga de atributos valorosos que você traz na vida, que a psicologia positiva ajuda a gente a identificar, que a base toda da psicologia positiva é a virtuosidade. A vida boa, ela está contida na virtuosidade. Você ser bom para você e você ser bom para o mundo. Só que a gente só vai ser bom para nós e para o mundo se a gente viver a nossa verdade. E se a gente entender, entendeu? Que a gente precisa nos conceber como um humano único e que o sentido da minha vida é exatamente esse. Andréia, trazendo bem essa questão, que você já falou anterior, eu vou dar uma costurada agora, que é o seguinte. Muitas vezes, e eu que já sentei tanto em sala de aula, desde PNL, a coach, a master coach, a hipnose, a PP e a publicidade, que fala muito também sobre propósito de marcas, enfim, barará, barará. Todo mundo é muita gente, costumo falar assim, mas boa parte das pessoas tem sempre a expectativa de que quando eu encontrar o meu propósito, minha vida eu vou encontrar um caminho de luxo, poder e glória, que vai, tudo, Senhor vai abrir o mar morto e eu vou passar lindo. E aí, eu acho que aonde tem um pouco a ver, e se eu estiver errado, você me corrija, quando a gente está olhando para fora, não está olhando para dentro, né? E aí a gente fica sempre esperando, e na hora que você está esperando essa apoteose, né? Muita gente deixa de olhar para exatamente o sentido que está aqui do lado. Aqui, exatamente. Mas é isso que eu estou dizendo. É a resposta. Não, pois é. Então, o que você tem que fazer? É exatamente isso que eu falei há pouco. Você que dá as respostas à vida, não é ela que vai te dar as respostas. Por isso que a busca no externo hoje tá tão enfática. Porque você acaba buscando fora de você as respostas que você acha que darão sentido à sua vida. Tá? Então, ou seja, a forma o caminho mais curto para que a gente consiga encontrar o sentido da nossa existência é encará-la de frente. Encarar o que você veio, a quem você é. Então, ou seja, a psicologia... inteireza, né? Isso, como um ser, com as suas... Com as dores e com as delícias. Exatamente. E tá tudo bem, entendeu? E tá tudo bem se tem horas que a gente mesmo de PP não tá bem, não tá feliz, tá triste. Agora mesmo na pandemia eu tava... A minha vibe era essa, me deixa eu sentir minha emoção negativa, que eu tô aqui cheia de emoção negativa para viver, pelo amor de Deus. Entendeu? Porque não tá... A sua prudência subiu muito, a sua prudência subiu muito na pandemia, subiu? Prudência, critério, eu reparei, tudo que eu tenho de direito. Eu reparei. Entendeu? E aí, ou seja, a gente, quando você olha para dentro de si, e é revelador. Eu tenho, assim, como eu dou aula disso, enfim, eu dou aula de sentido, autorrealização, forças, potencialidades humanas, né? Daimon, ou seja, da onde veio aí o daimonia, enfim. Tem aí alguém perguntando alguma coisa. E aí... eu já vou juntar essa pergunta com outra. Tá legal. Então, ou seja... À medida em que você se conecta a si mesmo, é que você olha e fala assim, meu Deus, sabe que realmente tem uma razão?
de eu estar vivendo essas situações, sabe que sou eu é que tem que efetivamente dar resposta a isso, porque senão a gente fica o tempo inteiro esperando que o companheiro ajude a gente a ser feliz, né? Que quando acontecer uma determinada circunstância que vai aparecer o tal sentido aí que você estava perguntando, né? Vai aparecer, vai achar a lâmpada, né? Vai esfregar e vai sair o sentido da sua existência. E não é, desde o momento que a gente nasce, não tem jeito não, a gente já vem com os atributos que a gente vai apurando, né, ao longo do tempo, né, apurando e cada vez mais você se sintonizando com quem você é. E isso faz com que você tenha, literalmente, uma condição de vida baseada em significado. Porque à medida em que você não consegue se conectar a si mesmo, para você se colocar nas coisas, você é, assim, um fake, né? Porque você não consegue se conectar a quem você é, você acaba que você nunca vai encontrar o sentido da sua vida, porque o sentido da sua vida está no uso disso, de quem você é. A Cleide está falando exatamente isso. Estética, então, nossa, tudo é postiço. Olho, sobrancelha, cabelo, bunda, até entender que tem que mudar por dentro. Exatamente. Então, eu assim, eu não sou absolutamente contra as pessoas serem caprichosas com elas mesmas, né? Isso é capricho. Temos a força da apreciação da beleza e da excelência também, né? Agora, quando você. Isso acaba que quando você faz isso porque o seu eu pede, porque você vai se sentir bem, porque aquilo tem uma razão de ser para você, legal. Agora, quando você fica fazendo isso apenas para atender a uma demanda externa, aí complica, aí complica. E aí, logicamente, a gente está vivendo um momento que as redes sociais propiciam o aguçamento disso de uma maneira extremamente direcionada, né? Ou seja, fulano está fazendo isso, fulano está fazendo isso, eu tenho que fazer igual, eu tenho que fazer igual. Porque vai aquela coisa, né, de você ter o repeteco de todo mundo e tem que estar igual para ser aceito. Então, por quê? Porque você não está conseguindo se reconhecer em relação a si próprio, tá? Então, mas aí, porque tem uma questão também, a gente conversou antes, tá bom, gente? Porque aqui é verdade, tem verdade. Tá. Que é o seguinte, eu já vi muita gente em 30 anos, né? Quando ouve uma história, ou então assim, descobre que tem uma potência, que sabe uma coisa, e ela acha que ela pode virar o jogo e largar filho, marido, esposa. Vou largar meu trabalho, porque encontrei agora meu sentido de vida. E depois, ela faz uma divulgação para a família inteira, porque todo mundo agora vai encontrar o propósito da vida. E passa 2, 3 anos, e essa pessoa, ela... Às vezes nem isso, né? Porque ela não encontrou isso. Na verdade, ela encontrou uma ilusão ou um desejo onde... Como que a gente consegue fazer essa linha de corte da ideia? Uma pessoa conseguir ter esse bom senso. Tá bom, isso é saber diferenciar o que é expectativa e o que é propósito. E o que é sentido de vida. Como que a gente consegue fazer para a gente conseguir blindar essas pessoas? Sejam os profissionais, que às vezes também estimulam isso, porque a gente tem nossos vieses. A gente quer que a pessoa também tenha coisas grandiosas, que meu cliente alcance coisas grandes. Mas a gente tem uma responsabilidade muito grande enquanto profissional e enquanto ser humano. Eu tenho uma responsabilidade com a minha vida, né? Com o meu lugar de origem. Como que a gente faz isso, André? A verdade é assim, nós somos, assim, você como eu, nós somos profissionais que conhecemos essas teorias e o resultado positivo que toda essa concepção de vida, de sentido, significado e propósito pode nutrir as nossas vidas. Então, eu fiquei rindo aqui enquanto você estava perguntando, porque no meu caso eu passo facão. Quando a pessoa... Não, porque quando a pessoa vem, né, e assim, não, eu vou largar tudo, não sei o que, eu falo, pelo amor de Deus, calma, calma. Não é assim que funciona também. Por quê? Exatamente por conta da concepção, né, de vida que a gente deve ter, de que a gente pode colocar sentido em muitas coisas que a gente vive. E que eu acho que, às vezes, essa coisa de pensar no sentido da vida, no propósito, é muito poético. E não precisa ser tão poético,
pode ser mais pé no chão, mais cravado na tua realidade. Então, se você vive uma realidade, vamos dar um exemplo, né? Você vive uma realidade em que o teu trabalho acaba dando a você um salário bacana, você está trabalhando naquilo há 20 anos. Eu entendo que alguém que trabalha 20 anos em alguma coisa, viu em alguma coisa aquilo dali fazer sentido na sua vida, tá? Porque senão a possibilidade de você cair em adoecimento é rápido. Então, ou seja, de alguma maneira, né, durante aquele período, alguma coisa aquilo correspondia a quem você era. Então, ou seja, a coisa do sentido, ela não tem que ser tão poética. Às vezes ela não é tão poética. Porque as pessoas, quando falam em sentido e propósito de vida, falam muito em aquela coisa extremamente idealizada. E eu sei, essa idealização, ela pode ter uma concretude ali no teu dia a dia. Então, ou seja, é muito preocupante para mim quando... E vem mesmo, tipo, as pessoas que querem fazer mentoria, elas vêm tipo assim, olha, eu quero dar uma guinada, eu sou da área de tecnologia e agora eu quero trabalhar em atender as pessoas e fazer uma terapia de... Eu falo, peraí, vamos tentar aplicar um pouco do que você está conhecendo da psicologia positiva, da parte teórico-prática, nisso que você tem, porque de alguma maneira você também é esses 20 anos de tecnologia que você teve, né? Então vamos aproveitar isso, né? O que nisso você se realizou até hoje? O que a gente pode ver, o que você pode apurar isso? Tem pessoas que não, pessoas que estão convictas e sabem, já estão meio adoecidas e querem partir para outra. Legal. Mas, ou seja, nós que somos profissionais é que a gente tem que dar um alerta às pessoas. Porque, olha, é assim, muito desgastante, e eu já vivi esse tipo de situação, de pessoas que tiveram uma situação de apostas muito altas, principalmente no segmento do coaching, que eu acho assim, maravilhoso. Eu acho um processo maravilhoso de trabalho. Eu fiz 4 formações de coach, trabalho com coach, eu faço auto-coach na minha vida. Então, eu acho um processo maravilhoso e que é um primo casado com a psicologia positiva, porque é uma das modelagens de processo que mais se adequa à psicologia positiva. É o coach e a educação. Então, eles são muito próximos, né, em termos de resultado. Então, às vezes, você vê nesse segmento, eu já tive a oportunidade de dar aula para alunos, né, que tinham feito algum curso de coach, em que largaram o trabalho, estavam passando necessidade, porque venderam para ele que o sonho dele era ser um coach famoso. Entendeu? E uma coisa louca isso. Então, ou seja, isso é periclitante. Então, eu sou aquelas vezes assim, meio odiada, eu acho, por algumas pessoas. Porque quando vem assim, vou largar tudo para ser isso, eu falo, largar não, querido. Pelo amor de Deus, põe a bola no pé e espera. Entendeu? Às vezes, eu falo para as pessoas que às vezes elas têm projetos eudaimônicos com expectativas hedônicas. É verdade. Né? É verdade. Assim, porque no momento que eu encontrar o meu daimon, vai chover dinheiro. Não, é onde você desconecta todo o processo de você entender que felicidade não é necessariamente... Né? E a Lucimar está falando aqui o seguinte: lavar louça, ver um Netflix, tipo cotidiano. Isso também é um sentido e propósito. Não, exatamente. É o sentido que você coloca em tudo. Então, é no seu dia a dia. Então, a nossa pegada na área de PP em relação a sentido diz respeito a isso. E eu aqui realmente tenho uma concepção muito forte em relação a você encontrar sentido na sua vida à medida em que você realmente se conecta com quem você é. Então, ou seja, para mim, a psicologia positiva é um mega instrumento porque ela nos permite apurar de uma forma assim grandiosa, intensa e profunda quem nós somos. Nós somos em termos da nossa virtuosidade, né, nos nossos valores. Então, ou seja, eu não concebo a vida, Rodrigo, tá? Sem eu tendo que deixar uma entrega boa no mundo. Eu não concebo que ninguém aqui nasceu para botar o mundo em desgraça. Eu não concebo isso. Então, ou seja, para mim, nós estamos aqui, né, numa proposta e recebemos atributos, porque assim, qualidade humana todo mundo tem. Por mais que você olhe para
para alguém falar assim, esse aí não, é um posto de defeito. Vai ter qualidade. Mesmo que seja uma sintonização que você precisa fazer, uma calibração, às vezes até de uma qualidade que está sendo mal usada, tá? Então, ou seja, a gente precisa literalmente enxergar quem nós somos, porque quanto mais formos quem nós somos, mais perto do nosso sentido de existência estaremos. E quanto mais você se distancia de você e tenta ser outra coisa, né? Porque hoje o povo está todo mundo querendo mudar para ser outra coisa, né? Ao invés de você buscar dentro de si o que você quer, não, você busca lá fora o que está dando dinheiro, o que está dando isso, aquilo, e você fala assim, então eu tenho que ir por ali. É aquilo ali que vai me representar, entendeu? E Quando aí eu tento esquece. Eu tento colocar cílios postiços e airbag no meu propósito, ele deixa de ser inteiro, né? E eu fico manco por dentro. E aí eu fico sempre sentindo essa falta e sempre vou achar que eu tô devendo, que eu tô devendo, que eu tô devendo, que eu tô devendo. Enquanto que a possibilidade de você chegar na sua excelência é quando você tá inteiro, né? Que você tá falando o tempo inteiro nisso. O Maslow falava, né? Enfim, dentro da concepção dele sobre a autorrealização. E a autorrealização está até coadunado com o que você traz em relação à inteireza, né? Ou seja, você se autorrealiza mesmo à medida em que você usa, né, de forma maximizada quem você é nas suas potencialidades. E isso é, assim, reconhecido a olhos vistos. Não precisa botar lente, não. Não precisa botar lente. Quando você enxerga alguém que vive a sua verdade, isso as pessoas percebem, tá? Então, nós, como profissionais, as pessoas falam, né? Porque muita gente usa desses termos, fala, não, quando eu crescer, quero ser igual a fulano. Quando eu crescer, quero ser igual a você. Eu falo, pelo amor de Deus, não faz um negócio desse. Seja você. Seja você. Porque quanto mais você se distancia de quem você é, mais longe você vai estar do seu sentido de existência. Tá? Porque ninguém vai ser por nós, Rodrigo. Ninguém vai ser por nós. Né? E aí, por isso que eu digo que a nossa condição de potencialidade é uma necessidade de ser colocada no mundo. Ok? Então, a nossa potencialidade, ela precisa ser entregue ao mundo através do que você coloca de propósito na sua existência, nutrida pelo sentido de você estar aqui, entendeu? Então, ou seja, é um espetáculo, entendeu? É o que eu falo. As pessoas me perguntam, o que a gente tem que fazer para ser feliz? Seja você. Eu não falo nada diferente disso. Seja você. Porque se você for você, eu tenho certeza que você vai ser feliz. Na sala anterior, quando a gente travou, a Lucimar colocou uma pergunta que ela dizia o seguinte, ela queria entender como... eu vou tentar adequar a pergunta dela para o nosso tema, tá bom? Ela estava falando sobre a psicologia positiva e o ambiente social do Brasil hoje, né? Esse ambiente super conflituoso, negacionista, etc, etc. Lucimar, se estiver errado, você me corrija, tá bom? Aí eu virei para ela, eu estava esperando você voltar, e eu virei e falei assim, eu acho porque a gente tá sem sentido, a gente tá meio que sem propósito, a gente tá meio que não vai dar valsa, parece que a gente pegou um caldo no mar e a gente tá rolando ainda. Isso faz sentido para você? Se eu tivesse que pensar numa questão de propósito social, de sentido coletivo, não sei nem se existe isso, mas é que ela fez essa pergunta e eu queria trazer dentro do espectro que a gente está falando aqui. No caso, é o que a gente já estava conversando mesmo. As pessoas estão se afastando de si mesmas, tá? E aí, ou seja, você se reproduz através do que você observa no outro. E à medida em que você se reproduz espelhando-se nas outras pessoas, no que elas são, você se afasta de você. E aí nada vai te satisfazer, Rodrigo. Nada vai. Porque você não é aquela representação. Esse é o grande problema da identidade, tá?
Ou seja, porque à medida em que você tem o reconhecimento de você através da lente do outro, você não vai conseguir manter isso, tá? E aí você vai adoecer. Então, ou seja, não vou falar só de aspectos relacionados à estética, à vaidade, não, porque eu acho que é muito além disso. Você vai querer, às vezes, imitar comportamentos. Fala. Ela falou muito do aspecto político, social mesmo. Ela até deu uma descolada dessa história e colocou num ambiente bem mais dia a dia. Isso teria uma complexidade maior para a gente poder abordar, né? Ou seja, esses extremos que a gente está vivendo, né? São muito complicados, enfim, porque é um contexto mais complexo, político-social. Então, ou seja, que logicamente que interfere no sentido e em valores que as pessoas defendem na sua vida, com certeza, né? Ou seja, o que a gente dá importância na vida é muito legal, porque a coisa do valor dentro da psicologia positiva, na concepção do Christoph Peterson, ele tem uma conotação que eu gosto muito, que ele fala dos valores como algo processual, sabe? Amo o Cris. Ele é demais. Era, né, coitadinho, morreu. Enfim, mas ele a coisa do valor é processual. Então, ele trabalha o valor como a ação que você produz no mundo também, sabe? Então, ou seja, esse momento que a gente está vivendo agora, ele se sintoniza com os valores de cada um, né? E o que é gritante é tamanha oposição, né, que as pessoas estão acabando vivendo nesse momento. Então, ou seja, mas voltando no sentido, né, voltando ao assunto relacionado ao sentido de cada um, não tem jeito. A melhor coisa que a gente tem é viver a nossa inteireza, é viver quem somos e tá tudo bem. Se às vezes você não tá legal, se às vezes você tem um problema, isso também faz sentido de alguma forma, porque é a resposta que você vai dar à vida sobre isso, tá? Naquele momento que você está vivendo, é o que você está precisando refletir, é com o que você precisa se reconectar. Porque às vezes é tão interessante, você olha às vezes algumas pessoas que você identifica completamente as qualidades dela, as potencialidades dela, o sentido de tudo que ela faz e ela não consegue ver. Ela não consegue enxergar. Então, por isso que eu acho que a psicologia positiva é um instrumental sensacional para que as pessoas possam acessar de uma maneira direcionada, fácil, quem elas são. E o nosso papel como profissionais disso é ir conduzindo essas pessoas nessa trajetória do que eu chamo de autoconhecimento positivo, né? Ou seja, o meu TEDx mesmo, eu abordo isso, ou seja, qual é o meu autoconhecimento positivo que faz com que eu trilhe a vida de uma maneira mais favorável à minha existência humana, tá? Ideia. O autoconhecimento. Autoconhecimento, só para a gente pode... eu acho, e aí é um achômetro mesmo, para a gente poder usufruir de algumas coisas que a gente falou lá atrás, a banalização do propósito de vida, ou talvez esse conflito que a gente esteja vivendo hoje, é porque essa questão do propósito de vida ele foi muito banalizado. Se tiver que pensar com um zoom out, assim, né? Tudo ficou muito nesse lugar, muito solto. E aí, porque eu não me conheço, eu tô tão preocupado com o que está acontecendo fora que eu não olho para dentro de mim. E aí fica tudo meio banalizado e eu vou no toque de caixa do jeito que vai dar valsa. E aí a Ana Gurgel pergunta o seguinte, para a gente juntar com essas duas coisas. O negacionismo está em muita gente... ai, caçamba, sumiu aqui. Que não quer ver o mundo real. Como ajudar essa pessoa para encontrar sentido na vida? Eu uso esse autoconhecimento positivo que eu te falei, tá? Que a psicologia positiva favorece. Ela precisa identificar, primeiramente, quem ela é nas suas potencialidades humanas. Porque quando ela não se reconhece nisso, ela vive como se fosse um vácuo. Ela pode estar vivendo um vazio, porque ela só identifica o que pode
gerar a vida dela e trazer uma complementação à vida dela no que está fora. Então, você aposta, né, de que o seu parceiro é que tem que trazer alguma contribuição para você ter sentido, os seus filhos, né, a sua instituição. Isso na hora do trabalho é demais. As pessoas se veem insatisfeitas e acham a autopercepção positiva. Quem é que está falando isso? Deve ser aluno meu, será? O Gilmar Carneiro. Gilmar Carneiro. Autoconhecimento e autopercepção positivos. Aprendi com Dedéia. É isso, mas esteve comigo na primeira temporada das lives. Porque eu ia falar do negócio do autoconhecimento, só que o autoconhecimento não basta. Porque tem muito autoconhecimento de gaveta, tá? Tem muito autoconhecimento de gaveta. Então, você vai lá, faz todos os cursos do mundo, você faz todos os assessments do mundo, né? Você faz inúmeros deles. Maravilha. Eu sou isso, eu sou aquilo. No dia seguinte, você não lembra de mais nada. Você não sabe nem onde botou, em que gaveta colocou, tá? Então, para mim, o autoconhecimento ele tem a ver com autopercepção, autoaplicação. A gente, assim, a trajetória de você vivenciar sentido, de você vivenciar felicidade, não é automático, não, minha gente. Não é automático, não vai acontecer. Não, não é assim. É com muita autopercepção e autoconsciência sobre nós mesmos. É você se colocar no mundo de uma forma absolutamente intencional de favorecimento a você e ao outro através das suas potencialidades. É isso que gera sentido. À medida que você quer fazer uma entrega no mundo. E essa entrega no mundo não precisa ser algo assim, uau, maravilhoso, não, né? Ou seja, vai atingir a sociedade como todo, não. Às vezes é só no seu ambiente de família. O sentido... Repete. Por que você quer que eu repita? Porque é importante. Não, porque é o seguinte, eu tô tentando... Que é o seguinte, às vezes, ou muitas vezes, o nosso propósito de vida, ele não é uma coisa que vai ter um impacto global, mundial. Claro que não! Claro que não! Não! Claro que não! E eu só vou conseguir calibrar isso quando eu tiver isso muito conectado comigo. Exatamente. Para entender que o meu jardim bem cuidado pode ser o meu propósito de vida, né? Exato. Que foi até o que eu acho que foi a Lucimar que escreveu, que uma das características das pessoas que são mais felizes, uma das características é que elas não fazem comparações sociais. Elas não ficam olhando o jardim dos outros. Elas olham para o seu, tá? É isso que as pessoas fazem. Ou seja, não fazem comparações sociais. Nem para mais, nem para menos, tá? Porque quando você fica se comparando a alguém que você supostamente, né? Porque tem isso, né? Fulano está melhor do que eu. Como assim está melhor do que você? Se você tem que estar na sua trajetória e ele na dele. Então não tem isso, está melhor do que eu. A minha trajetória é a minha trajetória, não é a do outro. Então, até essa coisa de alguém estar melhor do que você, até analisa algum aspecto. Realmente tem um salário melhor do que o meu, enfim, né? Mas, ou seja, você vai ter outros aspectos que são melhores do que aquela pessoa, porque a sua história é outra. Mas as pessoas estão sendo medidas e estão indo assim meio manada, entendeu? É por ali? Então eu vou por ali. Todo mundo está indo, vamos embora. E aí você nem se questiona se aquilo tem a ver com você. E aí eu, sinceramente, acho que realmente as redes sociais acabam trazendo muito essa conotação e que se você não tiver antenado e você não tiver ligado, você vai se deixar contaminar na observação da vida alheia e achar que o sentido da sua existência também pode ser aquele sentido que a outra pessoa está vivendo. E a gente não veio aqui para viver sentidos iguais. Não consigo conceber isso. Tem uma consideração daqui do sempre sobre amor, que ela fala, na prática da yoga, nós colocamos um sankalpa, um propósito em cada prática que nos propomos a fazer. E entendemos que dessa forma não completa a sua fala. Mas, enfim, eu acho que isso tem muito a ver com o próprio conceito da psicologia positiva, da felicidade, que ela é intencional. Né? Eu tenho que botar que então eu tenho uma intenção na prática, eu tenho uma intenção, um propósito nessa questão. E aí, Andréia, várias pessoas escreveram várias coisas e eu não quero perder, porque também tem o seguinte, deu 22 horas, era para estar caindo agora a nossa live. Como a gente caiu da outra, eu não sei direito quantos minutos mais nós temos. Então eu vou dar uma organizada aqui
né? Que boa se conhecer, saber suas potencialidades e vários níveis, responsabilidade por sua essência e sua melhor versão, propósito. Madê Pique, que vai estar comigo amanhã, vai falar sobre felicidade na quebrada. Uma boa, né? Aqui, ó. Refiro em pessoas com depressão. Como reconstruir, né? Seja você mesmo para encontrar a felicidade. No caso de pessoas que adoeceram, que se perderam no meio do caminho, que perdem a própria identidade, me refiro com as pessoas com depressão. Como reconstruir? Lilian Palhares, beijo. É a Lilian? Não, a Lilian também está aqui. É que eu vi ela aqui, então eu mandei um beijo. Tá. Não, mas é o seguinte, eu não sou psicóloga. Então, ou seja, eu não atuo na área, nem me atrevo, longe de mim, de me atrever a dar qualquer tipo de orientação de como é que deve ser esse resgate. Mas o que eu posso dizer a você é que pessoas conhecidas, enfim, psicólogas que trabalham com psicoterapia, com a temática da psicologia positiva, utilizam, sim, o reconhecimento das potencialidades humanas através do assessment das forças de caráter ou dos talentos humanos, para que a pessoa comece a, num primeiro momento, identificar aspectos positivos que ela tem, à medida em que esse tipo de transtorno geralmente faz com que a pessoa não se reconheça como valorosa, né? Então, ou seja, o adoecimento também já está gerando esse tipo de concepção. Então, ou seja, os relatos que eu tenho é de que a identificação de facetas positivas nesta pessoa faz com que ela, à medida em que, né, se dê andamento na psicoterapia, a pessoa realmente consiga se reconfigurar. Não é nem se reconfigurar, é acessar os aspectos positivos que ela tem e que não está conseguindo enxergar, tá? Então, é nesse sentido. Então, ou seja, isso precisa ser visto com o psicólogo. Debeia não tem como ajudar mais do que me referir a exemplos de profissionais da área. E aí, eu volto para o começo da nossa conversa sobre a questão da prudência. Jaqueline Magalhães! Olha, nós fizemos pós-graduação juntas! Oi, Jaqueline Magalhães! Nós somos da mesma turma. Vocês estão com a minha professora, Jaqueline! Que é o seguinte, falando sobre a prudência, lá do começo da história da prudência, né? Que é o seguinte, a responsabilidade que um profissional de PP, que não é um profissional da área da saúde, como que ele tem uma envergadura X para falar sobre PP, ele tem uma envergadura Y sobre saúde mental, uma envergadura Y sobre excelência humana. Todo mundo tem que aprender a usar tudo isso de uma forma muito criteriosa para que a gente possa realmente fazer com que as pessoas elas encontrem o seu lugar no mundo, sua excelência, né? O seu lugar de inteireza, de pertencimento, né? com seus relacionamentos e consigo mesmo, para que a gente possa ter um mundo mais feliz e um mundo em florescimento. Concorda, doutora Andréia? Concordo. E, assim, uma coisa que é muito importante, para nós que somos profissionais dessa área, a gente sabe que a psicologia positiva tem muito a ajudar as pessoas. Muito. Mas ela pode ser deteriorada pelos maus profissionais que acabam não tendo, né, uma postura de efetivamente dar a esse estudo o critério necessário em relação ao seu uso, principalmente quando a gente fala da psicologia positiva aplicada. Então, ou seja, quando a pessoa conhece a psicologia positiva, ela acha que ela pode ser qualquer coisa. E não é isso, né? Ela não é. Ai, gente, fugiu agora a palavra. Ela não é. Quando medicamento serve para tudo, como que chama mesmo? Não é uma panaceia. Ela não é uma panaceia. Não, não é. Não é uma panaceia. Não isso. É uma panaceia. Então, isso não nos torna, assim,
não nos dá a possibilidade da gente atuar em qualquer lugar. E isso, para mim, é uma coisa que é muito, muito complicada no mercado, né? Ou seja, já conheço a PP, então agora, sei lá, eu vou atender pessoas, eu vou trabalhar numa organização sem nunca ter colocado o pé numa organização. Ah, não, então eu vou querer atender terapia sem nunca ter feito isso. Então, isso é uma responsabilidade, uma prudência que a gente tem que tomar e fazer o aproveitamento ao máximo da expertise que você já tem dentro do seu campo profissional, a não ser que você esteja realmente iniciando uma carreira, né? Ou seja, você está iniciando, saiu da faculdade agora e está começando a identificar o seu trabalho, e aí sim você vai ter condição de ajudar as pessoas, tá? Aí sim você vai ser legítimo nessa contribuição que você tem a dar às pessoas. Seja num colégio, seja na área da medicina, seja na área da mentoria, seja com coaching, seja nas organizações. Ou seja, a gente precisa, né, entender que a aplicação disso tudo está condizente com a sua área de atuação e de formação, tá? Então, acho que aí é que a gente vai ajudar. Fala. Eu quero dizer que é o seguinte, essa sua colocação final, ela está intimamente ligada com a questão de propósito. Se vocês não entenderam, ouça de novo o que a Andrea falou. Né? Porque é o seguinte, um propósito bem aplicado, né? Quando você tem um sentido de vida, você não vai fazendo só no vai dar valsa. Você consegue, inclusive, adaptar os seus recursos, né? Para aplicar aquilo, mas só que você tem respeito, inclusive, pelo seu próprio propósito, pelo seu sentido de vida, né? E quem você é, né? Quem você é, né? Então, ou seja, é um campo maravilhoso. A gente falar de sentido, de propósito, sempre vai ser uma temática assim excepcional. E aí, se a gente tiver, né, uma dica ou algo a dizer às pessoas, eu só diria: seja mais quem você é. Eu acho que é a coisa melhor que a gente pode fazer para identificar o sentido e o propósito da nossa existência. É isso aí, consciência ética, Silvia, é o que a gente precisa. E graças a Deus existem autores que estão preocupados realmente com essa conduta ética profissional do campo da psicologia positiva. Graças a Deus eu venho levantando essa bandeira aqui no Brasil já há uns anos que eu falo sobre a minha preocupação em relação a isso, até porque eu não quero realmente que a psicologia positiva deixe de ajudar as pessoas, né? Que ela não se torne um modismo, tá? Porque acaba que o modismo ele é substituído às vezes por a outra moda que às vezes pode não ajudar tanto como a gente sabe que a psicologia positiva pode ajudar, viu? A ética e o profissionalismo na PP são fundamentais e a Andrea referência nos dois. Que beleza, mas é mesmo. A gente precisa, porque é muito, assim, as pessoas estão muito movidas por recompensas externas, sabe? E a melhor recompensa que a gente pode ter é você, assim, tocar o florescer do outro, sabe? Não tem nada igual. A minha ideia em trazer a Andrea para falar sobre esse assunto... Não, a Dedeia chora, gente. Mas chora. Não tem igual, não tem igual, né? Não tem nada paga você fazer o outro desabrochar no sentido da existência. Né? Ontem mesmo eu tive uma declaração belíssima que eu recebi, né? De tipo assim, caiu a ficha. Eu não preciso nada além do que sou eu. Isso é muito bacana, é isso que dá sentido à vida, isso é que, né, faz tudo valer a pena. É a nossa entrega, né? Ou seja, no mundo. Então, é muito bonito. É muito bonito. Olha aqui, ó. A Érica Bonfim fala... Érica, olha a Ana, Isabel. Você tocou meu florescer ontem. Ana, nossa, ótimo legado, grande Dedeia. E eu quero dizer o seguinte, trouxe a Andrea para falar sobre esse tema, porque é o seguinte, a minha maior preocupação é sobre a banalização desses conteúdos, que é o que a Andrea acabou de falar. Né? Então, eu coaduno com a Andrea,
A gente adora usar essas palavras que nem ela, né? Assim, acabou, chacadona. O que acontece? Ela é tão umas palavras bonitas, né? O que acontece? Mas eu trouxe ela porque é o seguinte, ela tem uma fala muito criteriosa. Soninha, beijo. Né? Então, eu queria poder espalhar para outras pessoas que não tiveram acesso ainda a uma aula, uma palestra sua, essa sua visão, porque a gente não pode nem banalizar os conteúdos, a gente também não pode banalizar a nossa vida, a gente não pode banalizar esse conceito de propósito e sentido de vida, porque eles são setas muito importantes para a gente conseguir alcançar nosso bem-estar e a nossa excelência e a nosso florescimento. Né? Com certeza, com certeza. Enfim, e aí é trabalhar, né? Trabalhar, fazer pelo outro, ser humano, né? Tentar ser virtuoso nas suas forças que você recebeu, nas suas potencialidades. E assim, tem muita gente precisando escutar boas palavras, né? Receber carinho, enfim, e ter uma ajuda em acessar, né, o melhor de si. Então, assim, nesse mundo que a gente está vivendo tão complicado, com tanta dificuldade nesse momento que a gente está passando, se cada um fizer um pouquinho, né, pelo outro, a gente consegue, como eu costumo dizer, a gente pode mudar o mundo. Porque a gente muda o mundo de grão em grão, né, de gota em gota, enfim. Então, a gente pode muito. E a psicologia positiva pode ajudar, né? Pode ajudar muito nesse sentido. E obrigado por você ajudar o mundo, ajudar essas pessoas todas que querem mudar o mundo a mudar o mundo. É isso aí. Eu quero, assim, você quer uma palavra final pra gente, uma mensagem, amarrar alguma coisa, falar dos seus livros, falar das suas publicações, para a gente já começar a se despedir. Não, eu acho que me conhecer, as pessoas podem me conhecer, as páginas estão aí, tem informação aberta, né, para quem deseja conhecer mais da psicologia. Eu digo que não é conhecer nem a mim, é conhecer a psicologia positiva, porque eu só publico coisa de psicologia positiva, né? Eu estou nisso já há 9 anos, assim, diariamente, fazendo só isso. Então, isso é fácil. Mas, assim, eu acho que de tudo que a gente conversou, Rodrigo, a frase que realmente define assim, a possibilidade melhor que a gente pode ter de felicidade é assim, seja quem você é. É simples assim. Não é diferente disso. À medida em que você for PP na veia, de Andréa Pérez, eu sempre falei isso, é PP na veia. Né? Ou seja quem você é. E se você conhece a psicologia positiva, viva a psicologia positiva na veia aí, porque é o que todo mundo fala que eu vivo. Ou seja, você se integra a isso e pode ajudar muita gente, mas no primeiro momento você ajuda a si mesmo, né? E aí a gente entra num círculo aí meio virtuoso de ajudar a si mesmo e querer ajudar o outro. Eu acho que é o melhor pedaço. Gente, não tem coisa melhor do que você poder ajudar o outro. Não tem. Obrigado por você ter ajudado a gente. Gratidão imensa pelas suas palavras. Eu que agradeço. Foi lindo, foi muito especial mesmo, viu, lindeza? Que bom. Eu que te agradeço. Parabéns pelo trabalho. A gente já está conversando desde o início lá da pandemia, que eu fazia os comentários sobre a sua, né, sobre o seu critério, a sua sensatez, né? Ou seja, que a gente viva mais momentos de sensatez e mais pessoas construam cotidianos sensatos nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, porque é muito sério. Tá bom? E amanhã a gente tem Felicidade na Quebrada, conexões entre asfalto e a quebrada. 3, 2, 1...